Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel, essa é a aula número 2 do nosso curso de topografia, na qual a gente vai agora falar sobre o nível ótico, questões sobre como fazer a locação, como a gente estacionar o equipamento, ok? Então, como a gente viu na aula de introdução, eu vou discorrer sobre todos os equipamentos, iniciando com o nível ótico, que é um equipamento completo para você fazer um levantamento topográfico, seja para medir distâncias, medir áreas e principalmente o nível, você tirar o nível de locação de obra, o nível de cotas de barragens, entre outros. Então, como eu já havia dito, um dos usos desse equipamento é eu tirar a diferença de nível, entre dois pontos, estejam eles alinhados ou não. Então, só para a gente entender aqui o instrumento, eu tenho os parafusos calantes, ok? São esses parafusos aqui, ó. Esse e esse aqui. Esses equipamentos, esses parafusos, eles são utilizados para você colocar o nível no prumo, tá? Porque antes de eu iniciar qualquer levantamento com equipamento desse topográfico, seja o nível, seja o teodolito, seja a estação total, eles precisam estar alinhados, tá? Então eu tenho um outro parafuso aqui que ele vai me auxiliar a encontrar ou dar foco na mira, tá? Porque a depender da distância que essa mira está em relação ao instrumento, ele vai perder o foco. Então esse parafuso aqui nos ajuda a dar foco quando você tem diferentes distâncias de mira, tá? Aqui atrás a gente vai ter um outro parafuso, ele ajuda a dar foco nos estadimétricos. Eu vou já mostrar para vocês, ok? Aqui eu tenho a minha bolha de nível, tá? Ela precisa estar alinhada. E aqui esse parafuso me ajuda no ajuste fino, tá? Quando eu quero rotacionar esse equipamento, seja em sentido horário ou anti-horário, esse parafuso aqui me ajuda a fazer a busca bem mais precisa, ok? E aqui embaixo eu tenho a medida de graus, dos ângulos, para eu dar ângulos diferentes, tá? Ele é um equipamento analógico, como eu já disse, mas a precisão dele é fantástica, ok? A nossa mira, eu vou ensinar vocês agora a fazer a leitura de mira, tá? A depender de onde aqueles fios estadimétricos cruzam essa régua, essa mira, eu tenho aí uma leitura, tá? Que aqui está em decímetros, mas para eu transformar para metros, eu coloco apenas uma vírgula, tá? Na minha leitura. Então, por exemplo, se esse fio superior aqui, que a gente vai já ver, tá? Esse é o fio superior, esse é o fio médio e esse é o fio inferior. Tá? A depender de onde ele corta aqui, vamos dizer que ele está cortando bem no meio aqui, tá? Então eu teria uma leitura ali de 1,9 m. Essa aqui é a casinha do 7, tá? Então 5, 6, 7. Então eu teria ali no fio superior 1,970 m e se tiver no meio 5, né? Cada espaço desse aqui, é 1 centímetro, tá? Ou seja, 10 milímetros, tá? Então essa é a minha leitura do fio superior. E assim a gente vai fazer a leitura dos outros fios, tá? Mas a gente vai fazer um exercício hoje prático para a gente entender. Então aqui agora a gente vai verificar como que faz o estacionamento do tripé, tá? O tripé é um equipamento de alumínio sensível, então esses parafusos aqui, você tem que ter a sensibilidade de quando ele travar, você não forçar mais, ok? Não é roda de carro, tudo bem? Então é um equipamento sensível, assim como todos os outros. Então você ajusta o tripé corretamente, tá? Deixando ele à altura do teu externo, tá? Porque para que você não precise se curvar para fazer o levantamento. Crave, geralmente você faz em solo vivo, né? Então você crava a base do tripé no chão para que ele não trepide, oscile, saia do alinhamento. E aí a partir daí você vai colocar o nível sobre a base do tripé, ok? Bom, uma vez colocado o teu tripé no local, agora a gente vai precisar nivelar esse aparelho. Ele é um aparelho que tem apenas um nível de precisão, que é a bolha. Outros aparelhos vão ter outros dispositivos para você conseguir nivelar direitinho. Então, você vai ter que ter a sensibilidade de mexer nesses parafusos calantes, que são 3, tá? De modo a deixar essa bolha no centro desse círculo preto, tá? A bolinha de ar no centro do círculo preto.
Então, o que eu vou tentar fazer aqui, ó. Basicamente aqui já foi, tá? Não sei se dá para ver, mas a bolha tá bem no centro. Quando você estiver fazendo o teu levantamento e achar que ela saiu, você não precisa vir aqui de novo e olhar, tá? Tem um espelho aqui, ó. Aqui tem um espelho na qual você, olhando pelo espelho, consegue enxergar a bolha, tá? Então a gente vai fazer agora uma medição rápida com o nível. Uma observação, olha onde é que estão a medida de ângulos aqui, tá? De graus. 0 graus até 360 graus, tá? Então se eu quiser girar esse aparelho tantos graus, eu zero. Aí busco o meu alinhamento, tá? Se eu tiver que girar em sentido anti-horário, eu faço a subtração desse ângulo de 360. Se eu tiver que girar o aparelho em sentido horário, zero. E giro até achar, por exemplo, 25 graus. Então, tá, ó, 25 graus. Então eu estou olhando agora através da lente e o meu objeto lá na frente está desfocado. Então eu vou utilizar o parafuso de ajuste aqui de foco para dar foco no meu objeto, tá? Até a hora que eu conseguir dar o foco, que legal. Como eu estou olhando na tela do celular, não sei se está ficando com o foco legal. Mas é isso. Aí eu vou procurar agora dar o ajuste para enxergar os estadimétricos, tá? Esses fios é como se fosse a mira de uma arma, tá? Se eu não estiver enxergando eles direito, eu giro esse outro parafuso aqui para conseguir dar o foco nos estadimétricos. Então, uma vez estacionado o aparelho, você vai pedir agora para o teu operador caminhar até o ponto que você precisa fazer a medição e ele vai abrir a régua, tá? E vai deixá-la no prumo. Vou já mostrar como deixá-la no prumo através de um outro nível de bolha. O que você tem que evitar fazer é colocar a mão sobre a leitura, tá? Ó, é isso aqui, está errado. Então você tem que evitar colocar a mão sobre a leitura para que o teu operador do teu nível ou teodolito não sejam atrapalhados. Como você fecha a mira, atrás dela tem um botão que você pressiona ele e ele libera para você retrair e guardar a tua mira corretamente, tá? Então eu vou mostrar aqui agora para vocês o nível, tá? Ó, aqui o nível, ó, que ele fica fixo, você posiciona ele atrás da tua mira e você também tem que manter a bolha de ar sobre o círculo preto. Você não pode inclinar a mira para nenhum dos lados, tá? Senão você tem erro na tua leitura, ok? Isso você tem que prestar atenção bastante, seja você o operador da mira, seja você o operador do aparelho. Bom, então uma vez que eu estacionei meu aparelho, já pedi para o meu auxiliar ir até o ponto onde eu quero fazer a medição, seja do nível daquele ponto, seja da distância daquele ponto, eu vou agora fazer uma coisa interessante e é importante, tá? Você tem que medir sempre a altura do aparelho, tá? Onde o teu aparelho está posicionado, ele está a uma altura X do chão, ok? A gente está fazendo aqui um levantamento sem visar da ré, é como se a ré fosse o meu ponto inicial. Eu vou falar isso mais para frente, explicando melhor para vocês. Mas eu quero só medir o ponto vante, tá? Ou seja, os pontos que estão diante de mim, tá? Então, a partir dali, o nível ele tem uma restrição apenas quanto à angulação, tá? Esse aparelho ele é fixo, tá? Então ele não consegue fazer medidas na qual a angulação vai ocorrer na vertical, tá? Eu só consigo girar o aparelho na horizontal e não na vertical. Isso só o teodolito e a estação total conseguem fazer, mas isso nada me impede, tá? De eu fazer o levantamento completo com o nível, ok? Então, estacionei o aparelho, nivelei o aparelho, anoto a altura do aparelho, então eu estou aqui ó, a 1.471 do chão, ok? Então, a altura do instrumento, que eu vou chamar de AI, tá? 1,471 m. Isso em metros, tudo bem? Esse dado aqui eu não posso esquecer. Então,
posicionar a mira sobre o ponto a ser medido, tá? E anotar os estadimétricos, é o que a gente vai fazer agora. Então eu estou com o nível nesse ponto, a minha mira está a alguns metros de mim aqui, tá? Como eu não tinha um auxiliar ali comigo, eu usei um próprio tripé para posicionar a mira no local e estabilizá-la, tá? Então agora eu vou observar aqui na minha objetiva, tá? Nas lentes, qual é a leitura que eu faço ali daquele ponto, ok? Então eu estou vendo isso aqui, ó. Bom, então uma vez que estacionamos o aparelho, o meu operador já está lá com a mira no ponto, já anotei a altura do instrumento, tá? Eu tenho essa configuração aqui agora, o nível num certo ponto, A, que eu chamei de A minha mira a alguns metros de mim, que eu não sei, mas a gente vai calcular agora. E essa mira ela pode estar em um ponto que está mais alto ou mais abaixo do que o ponto onde eu estou com o nível. A gente vai também calcular, tá? Então, vamos fazer a leitura. Eu tenho o meu fio superior que está aqui, ó. Tá? Eu acho que todo mundo está enxergando aí, né? Esse fio superior, ele está dentro do decímetro 15, ou seja, eu estou a 1,5 metros do chão aqui no ponto B, tá? Como é que eu faço essa leitura? Esse primeiro espaço aqui, ó, só para ficar bem claro, essa linha maior, ela indica o fim de um número e o início de outro, tá? Então o que está abaixo aqui está a 1,4, ok? Então aqui começou a contagem do 1,5 metros. Então essa primeira casinha aqui, esse primeiro espaço em branco é a casinha do zero, tá? Para ficar bem didático para vocês. O segundo bloco aqui, ó, é a casinha do 1 e assim vamos. Terceiro bloquinho, casinha do 2. Quarto bloquinho, casinha do 3. Quinto bloquinho, casinha do 4. Então, ó, se o meu fio superior está aqui, eu já sei que ele está na casa do 4. Tá? Então, a leitura que eu faço aqui é do fio superior 1,540. Como eu falei, esse espacinho aqui, ó, ele tem 1 centímetro. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, se eu subdividir esse espaço aqui em 10, aqui é como se fosse o 4. Tá? Então, essa é a leitura que eu acabo de retirar da mira. Tá? Fio superior está a 1,544 metros do chão, tá? Fio médio, vamos anotar logo porque a gente já vai fazer uma aula completa aqui para a gente saber tanto diferença de nível quanto distância horizontal. Então o meu fio médio, tá? É esse fio maior aqui, ó. Tá vendo ele? Ele cruza toda a minha objetiva, toda a minha visão aqui. Assim como eu tenho um fio vertical, ó, que me indica se o meu operador também está com a mira devidamente ajustada, tá? Se eu achar que está um pouco inclinado, eu o aciono. Então, esse meu fio médio aqui, ele está, ó, a casa do 0, casa do 1, então vamos lá. 1,5, casinha do 1 e tá bem no finalzinho, né? Então, isso aqui, ó, eu vou chamar de 9, tá? Essa é a altura do fio médio. E a leitura que eu faço do fio inferior está abaixo desse traço, então eu estou na casinha do 14, né? 14 decímetros, 1,4 metros. Essa daqui é a última bloco, então é o 9, tá? Lembrando que esse espaço de traço a traço são 10 espacinhos, tá? Então esse último bloco aqui é o 9 e ele está passando um pouquinho do centro, então é o 6, tá? De modo que eu tenho essa leitura dos 3 fios aí. Então vejam essas duas fórmulas aqui, ó. Diferença de nível é a altura do instrumento menos o fio médio do teu aparelho, tá? Então a gente tem lá que a altura do instrumento foi de 1,471 e o meu fio médio deu 1,519. Fazendo essa conta, a gente tem menos 0,048. Isso metros, tá? Se eu multiplicar por 100, a diferença de nível, então o ponto A está aqui, o ponto B está aqui abaixo. Então, essa diferença de nível aqui, ó, é de 4,8 centímetros, tá? Se deu negativo, é porque o ponto B está abaixo do ponto A, tá? Onde está a minha mira aqui está mais baixo do que onde está o meu nível.
tudo bem? Então 4,8 centímetros. Mas qual é essa distância horizontal aqui, ó, que a gente não calculou ainda? É essa fórmula aqui, ó. Quem é o H? Só para explicar aqui para vocês quem é o H. O H é a diferença fio superior menos fio inferior, tá? Esse é o meu H. Então a distância horizontal vai ser 100 que multiplica o fio superior, que a gente mediu lá, 1,544 menos o fio inferior 1,496. 544 menos 1,496. Olha que coincidência. Deu 0,048, mas eu vou multiplicar por 100. 4,8 metros é a distância, tá? E também fiz um vídeo aqui para a gente verificar e conferir. Ok? Então no final, pessoal, a gente tem exatamente esse desenho aqui, tá? O ponto A é onde está estacionado o nosso nível. O ponto B a gente verifica que ele está um pouquinho abaixo. Esse abaixo são 4,8 centímetros, tá? E essa distância que vai do ponto A em linha reta ao ponto B são 4,8 metros. Como a gente está aprendendo, você pode pegar uma trena e medir essa distância para certificar-se de que você de fato coletou os dados corretos, tá? Uma coisa interessante é que o fio médio, ele é a média, tá, do fio superior mais o fio inferior dividido por 2, tá? Isso aqui então vai ser, ó, um ponto, fio superior deu 1,544, menos o inferior deu 1,496, né? Dividido por 2 deu 1,52. Nós medimos, né, sem o arredondamento, 1,519, né, no fio médio, tá? Isso é uma forma de você também tirar a prova. Então, para distâncias horizontais, você está começando, passa os cálculos no aparelho. Se você está com dúvida se é de fato a distância, pegue uma trena. Esse nível também dá para você tirar a prova, tá? É só a gente usar uma mangueira de pedreiro, que você consegue também tirar essa diferença de nível e verificar se de fato esse ponto B está abaixo do ponto A e se são de fato 4,8 centímetros. Tudo bem? Bom, então eu vou deixar para vocês aqui um desafio. Você vai deixar aqui abaixo nos comentários a resposta, tá? Em linha reta, eu só puxei mais para perto de mim a mira, tá? De modo que eu obtive essa leitura aqui, tudo bem? Então você vai fazer a leitura agora, fio superior está bem aqui, fio médio, fio inferior está aqui, ó, tá? De modo que, puxando essa leitura, qual foi a nova distância horizontal? E qual é a diferença de nível, tá? Responde para mim aqui, deixa no comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu agradeço a tua atenção e até a próxima aula.